Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, minha gente, boa noite. Está começando o nosso bate-papo das 6, nosso programa diário, né? Que você sempre acompanha entre 6 e 7 da noite. Nesta sexta-feira não poderia ser em outro local, senão aqui no Parque de Exposições de Linhares, onde acontece a Lidera Agrotech 2023, uma grande feira do agronegócio. O que há de melhor em tecnologia para o homem do campo está aqui nesta noite, né? A feira começou na quinta, nesta sexta e também vai até este sábado. Eu agradeço a você que nos acompanha em todo o estado do Espírito Santo, através do nosso sinal aqui de Linhares, São Mateus, Colatina, na Grande Vitória, e o pessoal do sul do estado, através do nosso sinal de Cachoeiro de Itapemirim. E o assunto, como eu disse, não poderia ser outro, né? São as inovações, as tecnologias que o homem do campo dispõe nesse tempo atual. Eu estou aqui ao lado do presidente licenciado, né? Engenheiro agrônomo do CREA, nosso amigo Jorge Silva. Jorge, bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, tudo bem? Tudo bem, é uma honra muito grande poder estar participando, né, nesta grande e importante rede, sim, né, de comunicação, para trazer algumas informações, e é o que vocês mais trazem, né, esclarecimento para a nossa sociedade sobre inovações tecnológicas, tanto no campo como na cidade. E para mim é uma satisfação muito grande. Obrigado, Jorge. Conosco também participa desta conversa Franco Fiorotti, linharense, diretor-presidente do Incapé. Franco, bem-vindo a essa conversa nossa. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos os telespectadores. Um prazer, a satisfação estar nesse evento aqui em Linhares, estar na Rede Sim, falando um pouco sobre a nossa agricultura, sobre a ciência, a tecnologia, sobre os nossos produtores. Bacana. Jorge, você com toda a experiência como engenheiro há muitos anos, o CREA que está aí completando 70 anos aqui no estado, né? 73 anos. 73 anos de história aqui no Espírito Santo. Como é que você avalia toda essa evolução da tecnologia para o homem do campo, você como engenheiro agrônomo? A realidade é que a inovação tecnológica, ela passa por vários setores e principalmente no campo, né? Na agricultura, na pecuária, houve uma evolução muito grande em termos de produtividade, aumento de produção, aumento de produtividade, maior conscientização por parte não só do produtor, né, como também dos fornecedores de produtos para que se faça essa agricultura. Então nós temos hoje uma produção de alimentos mais sadios, né, e mais acessíveis à sociedade. Então a tecnologia, de um modo geral, a inovação, né, a pesquisa, a extensão rural que é feita pelo Incapé, estamos aqui com o Franco Fiorotti, né, ela é de suma importância quando ela é feita pelo profissional devidamente habilitado e pelo homem do campo bem orientado. E hoje nós temos o estado do Espírito Santo se destacando principalmente na utilização de uma ferramenta muito importante, que é o uso de drones, né, no controle de doenças e pragas nas lavouras. E o CREA Espírito Santo, do qual hoje eu estou licenciado, né, como presidente, né, tem feito e tem levado a todo o estado do Espírito Santo mais de 40 cursos, né, de profissionalização daqueles que comandam o drone e trabalham com o drone. Então não só o drone, mas outras tecnologias, o controle de pragas, doenças, né, de aumento de produtividade, são trazidos do homem do campo. E essa feira que está acontecendo hoje em Linhares, ela é de suma importância, porque nós estamos vendo aqui o máximo de inovação tecnológica. E vocês da Rede Sim, Cláudio,
estão fazendo um trabalho magnífico, que é levar não só o homem da cidade, como o homem do campo, informações precisas sobre as novas tecnologias que são muito necessárias ao desenvolvimento sustentável do nosso município. Aliás, quem está em casa e ainda não veio aqui conferir a feira, dá um pulinho aqui no Parque de Exposições, né, Franco? Com certeza vai se surpreender com a dimensão, a quantidade de novos equipamentos, novas máquinas que tem facilitado a vida do homem do campo, né? Sem dúvida, Cláudio. Um evento que integra, né, vários arranjos do nosso setor do agro, que integra essas empresas do setor privado, que têm feito tão bem a geração de novos conhecimentos, de novas tecnologias, as instituições de crédito também, os nossos produtores. O nosso Jorge aqui, querido, fala muito bem sobre essa evolução da nossa produção agropecuária no Brasil ao longo das últimas décadas. E eu tenho falado, Jorge, você, né, que conhece, tem essa experiência, é fruto de alguns fatores importantes desse processo. Primeiro, a força de trabalho dos nossos produtores. O produtor brasileiro, o produtor capixaba em especial, ele realmente tem um perfil empreendedor, ele adere a tecnologias, ele adere ao conhecimento e à informação, que são geradas pelos profissionais das ciências agrárias e de outras categorias. E aí vem essa ciência gerada, esse conhecimento, por parte de algumas instituições importantes nesse processo. O Incapera é uma delas, com mais de 65 anos de história. Tem outras instituições que vêm colaborando, como o CREA, o Senar, o IFES, a UFES. São várias instituições que têm possibilitado ao nosso produtor rural o acesso a conhecimento, a informação para aplicar isso na prática. Quando ele aplica isso na prática, ele aumenta a produtividade, ele gera mais renda para o negócio rural e com isso toda a sociedade sai ganhando. Então uma feira como essa, ela realmente ela simboliza essa união de esforços entre vários segmentos dessa cadeia produtiva do agro que se complementam e fazem desse estado, né, um estado muito pujante a nível nacional. Ô Jorge, o que nos impressiona é sempre o pensamento positivo do produtor rural. Ele é sempre muito animado, né, muito confiante. A gente vê aqui nessa feira esse clima, né? A realidade que a animação do homem do campo é por ele estar diretamente ligado, né, ao que ele faz. Ele vive diretamente produzindo oxigênio puro, né? Ele vive diretamente produzindo água. As pessoas não veem isso muitas vezes na cidade. Alimento, né, que chega na nossa mesa. Alimentos sadios, né? Então hoje é uma interação multidisciplinar, né, da porteira para fora, da porteira para dentro. Como o Franco Fiorotti, né, o nosso presidente do Icapé, disse agora há pouco, esse otimismo, né, e a força de trabalho do produtor rural, né, com mais tecnologias, ele cada vez produzindo mais, porque também há um aumento da necessidade de produção mais. Por exemplo, o mundo nos próximos 15 anos precisa produzir mais 40% de alimento para combater a fome, a miséria no mundo. E o país que tem hoje condições para isso é o Brasil. E muitas vezes as pessoas dizem, não, a inovação tecnológica, o uso de satélite, o uso de tecnologias vai acabar com a mão de obra. Negativo. Ela vai exigir cada vez mais, maior quantidade de mão de obra e maior quantidade de mão de obra qualificada. Esse fator humano sempre vai ser importante, essa presença humana. Sempre vai ser importante. A máquina, o equipamento moderno, ele não funciona sem o profissional, sem o ser humano. Agora, o ser humano precisa estar cada vez mais preparado porque o mundo é cada vez mais competitivo e globalizado. E nós, por exemplo, no estado do Espírito Santo, 71,8% do produto interno bruto, ele vem da engenharia, da agronomia e da geociência, ou seja, ele vem da construção civil, do agronegócio, da agricultura familiar, que está dentro do agronegócio. Nós não podemos separar isso, né, Franco? Jamais. E muito importante, o estado do Espírito Santo, além de produzir, né, a parte mineral que é muito forte, rochas ornamentais, tem produzido, né, uma agricultura, uma pecuária de forma sustentável, ou seja, respeitando o meio ambiente, né, cada vez usando mais produtos biodegradáveis, não nocivos à saúde humana. Ambientalmente correto, né? Ambientalmente correto. Então isso aí se custou muito, né, por questões culturais. Mas o tempo vem passando, o mercado é altamente exigente. E essas exigências fazem com que aquele que produz alimentos sadios,
né, corretamente em termos de respeito ao meio ambiente, ele vai ter muito mais valor ao seu produto, vai agregar valor ao seu produto e vai ter um mercado muito mais amplo. É o que tem acontecido com os produtores do estado do Espírito Santo. Gente, nesse conjunto, né, de instituições que buscam melhorar a agricultura, está o Incapé, e a gente tem orgulho de dizer porque nós temos um linharense lá, né, o Franco é da terra, Jorge, e é o diretor-presidente do Incapé, assumiu neste ano. Franco, já deu para conhecer, visitar os 78 municípios? Ainda não, 78 ainda não. A gente está há 4 meses nessa função, a convite do governador Renato Casagrande, um desafio bacana. A gente que acompanha profissionalmente aí há quase 20 anos o setor rural, somos filho de produtor, neto de produtor, já acompanhávamos de fora todo o potencial do Incapé e também as necessidades, os desafios que temos para potencializar essas ações. Então, nos últimos 4 meses, estamos aprofundando esse diagnóstico interno, né, fazendo planejamento de ações, de investimentos, para que a gente possa potencializar essas ações. É bacana destacar, Cláudio, assim como o Jorge coloca tão bem, o Espírito Santo tem uma força no agro muito, muito interessante, né? Em 2022, os dados mais recentes do IBGE mostram que apenas dentro da porteira se gerou 24 bilhões de reais para o estado e para o PIB da agricultura. Fora no movimento, né, dos arranjos produtivos antes da porteira e depois da porteira. Desse total todo, mais de 50%, 51% é do café, que é a nossa cafeicultura. E se a gente pegar o café, é um grande exemplo da ciência, da tecnologia, de como que esses bons profissionais das ciências agrárias contribuíram ao lado do produtor para que o Espírito Santo avançasse. Na década de 90, nossa produtividade média de café Conilon era de 9 sacas por hectare. A gente chega hoje, nos dias atuais, com 47 sacas por hectare. Salto, mas temos tecnologia em média, porque aqui no norte a produção é de 60, 80, 100 sacas. Então precisamos avançar nessa média ainda, mas o interessante é que temos tecnologia, conhecimento gerado para alcançar esse patamar. E aí cabe a essas instituições parceiras, de forma integrada, poder levar cada vez mais aos nossos produtores essa informação, esse conhecimento para elevar essa média de produtividade. Então o Café Conilon é um grande exemplo dessa integração entre a força de trabalho e a ciência, a tecnologia aplicada e gerada pelos nossos profissionais. O mamão é um outro grande exemplo aqui da nossa terra. Grande potência da nossa agricultura. A abertura de mercado para os Estados Unidos foi fruto da pesquisa, do manejo fitossanitário, para poder dar segurança, não é isso, Jorge, ao mercado norte-americano da não entrada de pragas quarentenárias. Então são grandes exemplos que nos fazem acreditar cada vez mais na pesquisa pública, na assistência técnica e na extensão rural. E estamos aí percorrendo os municípios, fazendo boas parcerias com a Embrapa, com outras instituições, para que a gente possa potencializar essas ações aqui no nosso estado e a agricultura avance cada vez mais. Bacana. Jorge, o Franco pegou aí como exemplo o Conilon. Eu imagino que quando você chegou aqui no Espírito Santo, a gente tinha nessa questão da produção baixa, em grandes áreas, com o plantio de plantas que não tinham grande capacidade. Hoje a gente percebe um avanço grande e o Incapé tem a sua participação importante no desenvolvimento de novas cultivares que tem dado um excelente resultado. A realidade, eu conheci praticamente quase meio século dessa história, né? Eu há 47 anos cheguei em Linhares. Trabalhei em Linhares, nós éramos poucos engenheiros agrônomos, trouxemos algumas tecnologias da época, né? Principalmente na área do Conilon. Na época, como o Franco Fiorotti disse, a produtividade era em torno de 9 sacas por hectare. Hoje se chega a 47 sacas de média, mas quando você usa uma tecnologia mais moderna em termos de irrigação, adubação, controle fitossanitário, utilizando produtos biodegradáveis. As técnicas de espaçamento. Variedades mais resistentes a doenças e pragas, nós podemos chegar a 120 até 150 sacas. Olha que salto, hein, Franco? Por hectare. Então, com isso, o Espírito Santo hoje é o primeiro produtor de café Conilon do Brasil e do mundo. O Espírito Santo é o primeiro do Brasil e do mundo. Quando se trata de café arábica e café Conilon, né, Franco? Nós somos o segundo do mundo. Cacau, pimenta do reino, nós fomos o quinto. Hoje, por causa da tecnologia, né, que vem do Incapé, que vem das universidades públicas e privadas, com apoio e participação dos profissionais do CREA,
Nós somos o maior produtor de pimenta do reino do Brasil. Segundo é Pará. Quer dizer, recentemente, por causa das nossas tecnologias levadas aos nossos produtores, por causa do trabalho que é desenvolvido com muito carinho, com muito amor à terra, nós somos hoje o primeiro lugar em pimenta do reino. Cacau mesmo. Cacau, nós tivemos aí uma época que o nosso cacau foi quase todo dizimado pela vassoura de bruxa. Se recuperou, né? Se recuperando. A pesquisa trouxe novas variedades resistentes a doenças e pragas, resistentes à própria vassoura de bruxa. E nós temos aí o Linhares hoje como exemplo, né, de crescimento, de desenvolvimento, não só da sua produção, da sua produtividade, como também da agroindústria. Nós temos hoje pequenas agroindústrias do cacau em Linhares que chamam a atenção do mundo pela qualidade do seu chocolate. Que bacana. Bom, o Franco conhece muito bem, porque foi secretário de Agricultura aqui em Linhares durante muito tempo, Franco. Você, inclusive, no seu trabalho, deu um start aí num projeto que foi de diversificar, né? Sair um pouquinho ampliar, além da cafeicultura, outros cultivos, né? Isso se mostra muito bem acertado, né? Sem dúvida, né? Eu acho que a diversificação no setor rural ela é importantíssima para que a gente possa ter resultados mais positivos ainda. Diversificar, a gente consegue mais fontes de renda, isso desenvolve economicamente, socialmente as micro-regiões de acordo com a peculiaridade, a característica, a aptidão de cada região. Então aqui em Linhares a gente teve a felicidade com a equipe de trabalho de fazer esse programa com os polos de frutas e isso o Estado também vai avançar a partir do PDAG, que é o Plano Estratégico da Agricultura, que está sendo atualizado, sendo dialogado com as instituições do setor, para que a gente possa levar esse potencial de diversificação, que o Espírito Santo já é um exemplo de diversificação, mas podemos ampliar ainda mais. Recentemente eu estive no Pará, Jorge, na Embrapa, lá na Amazônia Oriental, visitando e fiquei em Belém, a Embrapa para trazer a tecnologia do açaí para o estado do Espírito Santo, para a gente observar através da pesquisa. Excelente. Essas adaptações. Uma aposta interessante. Então temos muitas oportunidades. A pimenta do reino, que o Jorge cita muito bem, somos o maior produtor. Nós saímos de 2014 de uma produção de cerca de 8 mil toneladas no Espírito Santo. Em menos de 10 anos, mais de 80 mil toneladas. Então crescemos rápido, foi bom, mas nos traz desafios para que a gente possa enfrentar com a questão, né, de algumas doenças que surgiram, algumas barreiras comerciais também. Então tudo isso está no radar e precisamos, com muito planejamento, com muita responsabilidade, com base na ciência, nos profissionais, entrar nesse rumo para que a gente possa enfrentar os desafios e trazer novos resultados. Pois é, gente, muito desse resultado, né, Jorge, num estado tão pequeno em extensão territorial, se deve aos gênios, né? Eu considero gênios, porque tem muito estudioso na área da agronomia, principalmente, fazendo um trabalho muito importante de melhoramento da nossa agricultura. A realidade é que nós temos um trabalho muito bem feito em termos de melhoramento genético de plantas, melhoramento genético de animais, né? Temos uma bovinocultura, tanto de corte como de leite, muito forte, né? Os produtores rurais, de um modo geral, cada vez mais investindo nessa área de melhoramento genético, animais com alta linhagem, com alta produtividade de leite, com alto rendimento de carcaça, de carne. Então hoje a agricultura, a pecuária é feita no estado do Espírito Santo baseado em tecnologias modernas. Tem crescido, tem evoluído. A agricultura, principalmente familiar, ela vem crescendo muito, vem desenvolvendo. E o homem do campo, cada vez, ele está muito mais preparado, né, para as inovações. E vocês da mídia falada, escrita, televisada, têm contribuído muito com informações, levando tecnologia. Essas feiras, como essa feira aqui, linda, maravilhosa, aqui em Linhares, que está ocorrendo, né, que existe um intercâmbio entre aqueles que produzem a tecnologia e aqueles que usam a tecnologia, profissionais, né, da área de ciências agrárias, como o Franco, né, Fiorotti, como outros colegas da agronomia, da área da engenharia florestal, inclusive de outras áreas também. Sem dúvida. Porque a engenharia mecânica produzindo, a engenharia industrial produzindo aí
tratores altamente modernos. Elas interagem, né? Tudo isso se interage. Então, hoje nós estamos partindo com a agricultura 5.0, agricultura de precisão 5.0, 4.0, que ela alinha não só o processo, ela está preocupada com o processo produtivo, mas ela está preocupada com o meio ambiente, ela está preocupada com a qualidade de vida de quem consome esse alimento, está preocupada com a qualidade de vida da família que vive no campo, com a questão da habitação, com a questão, né, até mesmo, e inicialmente há essa necessidade de investirmos em educação. Nós no CREA Espírito Santo, investimos em 2 anos e meio em mais de 30 mil profissionais e estudantes na área de atualização e aperfeiçoamento profissional, fornecendo cursos gratuitos. Então a gente cada vez mais está afinado com a educação, tanto no campo como na cidade, e dando oportunidade aos nossos colegas de participarem de congressos estaduais, congressos nacionais, inclusive o CREA recentemente apoiou a ida, junto com o Conselho Federal de Engenharia, a multa de excesso de mais de 450 profissionais, né, do Estado do Espírito Santo na Engenharia, Economia e Ciências para participar do maior congresso de engenharia das Américas, que foi agora no Rio Grande do Sul. Então o nosso pessoal está muito bem atualizado, está muito bem em termos de tecnologia, para que ele possa levar o homem do campo essas tecnologias de forma onde ele vai produzir mais, investindo menos. Melhora a vida de todo mundo, né? É isso aí. A gente precisa fazer um rápido intervalo, Jorge, Franco. Voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do Bate-Papo das 6, direto aqui da Lidera Agrotech 2023 no Parque de Exposições de Linhares. Até já. Muito bem, voltamos com o Bate-Papo das 6, nosso segundo bloco, nesse bate-papo aqui direto da Lidera Agrotech 2023, uma feira que tem reunido o melhor da tecnologia, e passando aqui pelo nosso estande o prefeito de Linhares, Bruno Marianelli. Prefeito, o que está achando a impressão do senhor em relação à feira aí? Bom, primeiro boa noite a todos. A impressão é o melhor possível, né, Cláudio? Muita gente, muita tecnologia nova, e as pessoas vieram para poder visitar e aprender muito mais. Então, esse é o principal objetivo da feira, fazer negócio, mas também apresentar novas tecnologias, e pelo movimento eu estou vendo que a agricultura de Linhares vai bombar ano que vem. Isso é muito bom, não só para os linharenses, mas para todo o Espírito Santo, para todo o público capixaba. Linhares que já é a capital do agronegócio capixaba, né? Sem dúvida nenhuma, eu não tenho nenhuma dúvida com o que nós estamos apresentando aqui, ela vai se consolidar e se mostrar ainda mais para o país como a capital do agronegócio. Obrigado, prefeito Bruno, aqui passando pelos estantes. Obrigado. E a gente continua aqui nossa conversa aqui, gente, no nosso segundo bloco, né, com o Jorge Silva, presidente licenciado do CREA, né, engenheiro agrônomo, mineiro, mas mais capixaba. Hoje mais capixaba do que mineiro. E Franco Fiorotti, diretor-presidente do Incapé. O Franco tá feliz assim, gente, porque o Botafogo é líder do Brasileirão e ele é botafoguense, né? Ô Franco, falando em Incapé, a gente falava aqui do tamanho do estado, o Espírito Santo em extensão territorial é um estado pequeno, mas a gente tem dado aula, né? Tem ensinado em relação a produzir mais em pequenos espaços, o que é um grande desafio hoje, né? Sem dúvida, Cláudio, sim, esse é um desafio, né, que a ciência tem levado para a nossa agricultura, e o Brasil e o Espírito Santo têm demonstrado essa capacidade de realmente produzir mais em menos área. Dados da Embrapa mostram que nas últimas décadas a gente evoluiu, isso a nível nacional, em produção mais de 480%, enquanto a área plantada aumentou cerca de 120%. Então se aumenta um pouco a área plantada e quase 5 vezes mais a produção. Isso é fruto realmente dessa tecnologia que é empregada na nossa agricultura. E o Espírito Santo demonstra isso aqui, é um território pequeno de fato, mas que demonstra talvez um dos melhores exemplos a nível nacional, se não o melhor, ao lado de outros estados como Santa Catarina,
talvez os principais exemplos realmente de como essa aplicação da tecnologia, da ciência e do conhecimento possibilita a gente avançar em produtividade. E a gente avançar em produtividade, otimizar o uso da terra é essencial para a gente obter melhores resultados. O crescimento de uma nação, né, seja de um estado ou de um município, passa pelo aumento da produtividade em qualquer setor econômico, não só na agricultura, na área industrial, né, na área do comércio. Quando a gente aumenta a produtividade, aumenta o desempenho, a gente aumenta os indicadores e isso possibilita desenvolver economicamente e socialmente as nossas regiões. E isso a agricultura tem feito muito bem e tem dado exemplo aí mundo afora. Bacana, nosso pujante estado do Espírito Santo. Jorge, ó, o pessoal aqui no nosso canal no YouTube, TV Sim Linhares, mandando um abraço para você, para o Franco. Moisés Jesus está aqui deixando um abraço. O Tiago Segovia, o Ronaldo Cruz, a Letícia, essa turma, né, que acompanha o nosso bate-papo das 6. Você, telespectador, hoje não está podendo participar do nosso WhatsApp como de costume, mas pelo YouTube você pode mandar sua pergunta, enfim, interagir conosco aqui nessa conversa. Jorge, o Franco falava aqui, né, sobre essa questão de fazer mais em menos espaço, o que é o grande desafio, e a agronomia que tem grandes projetos nesse sentido, né, de se produzir mais em pequenas áreas. Primeiramente, eu queria agradecer, né, as mensagens que estão chegando dos nossos colegas profissionais, amigos, produtores rurais, pela nossa participação nesse importante programa da Rede Sim. E mais uma vez cumprimentar você, Cláudia, a Rede Sim, né, e toda a sua equipe, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo no nosso estado do Espírito Santo. Isso traz mais informações, traz mais conhecimento e leva alegria ao homem do campo, não é? Eu gostaria de dizer o seguinte: essa evolução tecnológica, ela vem ocorrendo pelas necessidades das mãos dos próprios produtores rurais. E é uma exigência mercadológica a partir da hora que nós temos que diminuir as nossas ações nocivas contra o meio ambiente. Diminuir ou eliminar. E estamos eliminando. O produtor rural, o profissional da engenharia, agronomia e geociência no estado do Espírito Santo tem trabalhado com muita responsabilidade. Tanto é verdade que os nossos produtos hoje já são considerados a nível de país, né, quando se fala principalmente na área de café, mamão, maracujá, frutas de um modo geral, como os produtos de melhor qualidade, né, e praticamente sem risco nenhum sob aspecto de toxicidade. Então os nossos produtores têm feito o dever de casa, né, eles estão se preparando cada vez mais para isso, utilizando técnicas modernas. Isso se deve muito aos órgãos públicos e privados que estão trabalhando com pesquisa, com extensão rural, com fiscalização na área fitossanitária. Nós temos o Instituto de Defesa Agroflorestal do Estado do Espírito Santo fazendo um trabalho excelente nesse controle de pragas e doenças. O INCAPER fazendo um trabalho muito importante, né, na área de extensão rural, que é levar o conhecimento ao produtor rural. Pesquisas, desenvolvendo variedades novas variedades, não só de café, como culturas perenes, culturas temporárias, né? Culturas anuais como milho, feijão. Temos agora a introdução da soja no norte do estado, montanha recentemente, né? Nós temos tecnologias, por exemplo, economizando energia, a questão das usinas fotovoltaicas, né? Que tem trago resultados fantásticos para a agricultura. Irrigação com menos água, gastando menos água, não é verdade? Então economizando água. E nós temos também tecnologias voltadas não só para a diminuição da área plantada, mas também de produção de produtos de melhor qualidade para o consumo humano, para o consumo animal e para a agroindústria de um modo geral. Sem dúvida, a agricultura 5.0, como você mencionou agora há pouco, né? Franco, e esse é o grande desafio, né? Fazer essa junção de estar ambientalmente correto, né? Respeitando o meio ambiente, reservação de água, que é algo que você falava muito, né? E fala muito ainda. Ou seja, o produtor tem que estar antenado com essas normas. Sem dúvida, Cláudio, né? Se a gente pegar assim, o termo sustentabilidade, ele tem um tripé muito
forte, que é a questão ambiental em si, a preservação, a questão social e econômica. Eu costumo falar, né, que na época dos meus avós, talvez, a gente tinha aquele ditado, se a entrelinha do cafezal não tivesse limpa, era relaxo, quanto mais limpo, melhor. Hoje a gente já tem informação e conhecimento para manejar aquela vegetação nas entrelinhas, para poder fazer um microclima ali mais adequado para aquele cafezal. Então, assim, pensar em sustentabilidade, pensar em boas práticas agrícolas com essa vertente da sustentabilidade não é modismo, não é questão ideológica, é com base técnica e mercadológica. Se a gente quer que as nossas plantações deem frutos e resultados econômicos por mais tempo, é preciso que a gente possa adotar práticas agrícolas mais sustentáveis. Então é com essa finalidade que é preciso o produtor entender que é possível melhorar algumas práticas do passado para ter resultados positivos, mais positivos e mais duradouros. Então é importante trabalhar para isso e a pesquisa tem feito um papel muito importante nesse sentido. Não só com materiais genéticos mais adequados, mas, por exemplo, na pimenta do reino, pesquisando a questão do tutor vivo, que é uma prática mais sustentável, que pode permitir mais qualidade à pimenta e não só isso, mas também durabilidade àquela plantação. Então a pesquisa traz elementos mais sustentáveis ao longo desse processo e é por isso que o produtor conectado com esses profissionais e com esses arranjos precisam estar nessa sinergia para que a gente tenha esses resultados cada vez mais positivos. O café também é um grande exemplo disso e outras culturas. Então o Incapé tem trabalhado nesse sentido para que possamos ter variedades, seja de café, seja manejo em relação à pimenta, seja do mamão, seja de outras culturas, cada vez mais conectadas com o que o mercado tem pedido e também pensando numa sustentabilidade a médio e longo prazo. Bacana. O Jorge me falava aqui antes de iniciar o programa que ele veio para cá de Viçosa, é formado em Viçosa. Formado em Viçosa, Minas Gerais, Universidade Federal de Viçosa. É um celeiro de talentos da agronomia, o Franco sabe disso. E aqui, Jorge, queremos deixar um grande abraço aos engenheiros agrônomos aqui de toda a região, aqueles que não estão aqui na feira, que estão nos acompanhando, né? A gente tem pessoas muito engajadas aí na nossa agricultura. E o CREA, a gente se surpreende, Franco, a cada dia com a quantidade de engenharias que vão surgindo, né, Jorge? Hoje, para você ter uma ideia, o sistema, né, um sistema, Conselho Federal de Engenharia e o Conselho Regional, hoje nós somos 1.300.000 profissionais a nível de país. 317 profissões dentro do sistema atuando no Brasil, né? No estado do Espírito Santo, hoje, registrado no CREA, são 217 profissões. A nível de país, hoje, são 480 mil empresas jurídicas trabalhando, né? E com mais de 5 milhões, né, de propriedades rurais a nível de país. No Espírito Santo, o Fiorotti, no caso, ele pode, o Franco Fiorotti pode me dizer melhor, mas eu acho que já passam de 120 mil propriedades rurais, né? Isso, passa de 120. Mais de 120 mil propriedades rurais. Então eu entendo que esse crescimento, esse desenvolvimento agro, ele é satisfatório porque a gente possa ter melhores dias também nas cidades, porque as cidades hoje precisam de bons alimentos. Ela sobrevive com o que é produzido no campo, né? Hoje, se não tiver um arroz, um feijão, uma carne, um leite, na verdade, outros alimentos, automaticamente nós vamos ter muito mais miséria, não só no nosso estado, mas no país e no mundo. Então eu entendo que o Espírito Santo tem crescido, tem desenvolvido e vai crescer mais, e vai desenvolver mais, e vai precisar mais desses profissionais. Então eu entendo que essa união entre o produtor rural, entre os profissionais da engenharia, da agronomia, das geociências, né, as faculdades, as universidades, né, as pesquisas das universidades públicas e privadas, né, a UFES mesmo tem investido muito também, né, em pesquisa na área do campo. Antigamente não investia, principalmente café. O IFES, né, que é o Instituto Federal de Educação, também investindo. Então eu entendo, as empresas privadas investindo. Então eu entendo que todos estão unidos no mesmo propósito, de avançarmos em termos de usar a tecnologia em favor do homem e em benefício do meio ambiente, né, e da flora e da fauna. Ô Franco, e se a gente observar, um grande exemplo daí, que é a questão da guerra Ucrânia e Rússia,
o mundo hoje globalizado, essa produção de alimentos está sempre em risco, né? Se há um conflito ou outro. Isso está muito notório aí, né? Sem dúvida, né? Esse conflito ficou evidente em relação aos fertilizantes, à nutrição, né? Alguns desafios que o Brasil passou em relação a isso, mas não só isso. Esse mercado de alimentos, ele é muito globalizado e conectado. Então, qualquer mudança em algum movimento internacional pode afetar diretamente a nossa produção capixaba e nos municípios. O mamão é um grande exemplo, a pimenta do reino, que tem um alto número, um alto percentual da produção capixaba, ela é exportada. Então, a gente observa que alguns movimentos, por exemplo, da Europa, da União Europeia, têm afetado na nossa prática aqui na agricultura capixaba. Então é preciso estar antenado e acompanhar esses movimentos de forma integrada com os profissionais, as instituições, para que a gente não perca oportunidades. Pelo contrário, mantenha o que nós temos já consolidado e possamos ampliar novos arranjos de negócios para o nosso setor. Bacana. Ô Jorge, a gente falava aqui sobre os drones, né, com uma tecnologia que está sendo usada para pulverização, é mais precisa, o produtor vai gastar menos e, enfim, vai ter uma eficiência melhor. Agora, em termos de engenharia, por exemplo, a gente tem georreferenciamento, que é uma leitura que se faz da propriedade. Outro campo que tem sido muito explorado com essa tecnologia, né? A realidade, né, nós, né, quando estivemos durante esses 2 anos e meio à frente do CREA, investimos muito na atualização e aperfeiçoamento profissional. E uma das questões são os cursos, né, de formação de profissionais de drone. E o Espírito Santo hoje já atinge o segundo maior em termos de profissionais de drone do país, o segundo registrado no Ministério da Agricultura, investindo em drones ou aplicando tecnologia através do drone. Aplicação de fertilizantes, de controles biológicos, controladores químicos e etc. E o uso dele é altamente diversificado. Avaliação de imóveis rurais, avaliação de doenças e pragas, né, no meio rural, reconhecimento de doenças no meio rural, a questão da regularização fundiária, a medição, né, de propriedades rurais e urbanas, a avaliação desses imóveis através de uma tecnologia altamente eficiente. E o uso racional, né, desses produtos. Ou seja, hoje a tecnologia do drone veio para ficar, né? Ela não veio para substituir a mão de obra, mas muito pelo contrário, dá mais eficiência ao aumento de produção com segurança, com garantia e com menos risco de contaminação para as famílias do homem do campo e para aquele que opera, né, trabalhando nessa área. Né? Mais segurança. A gente está citando o drone aqui como exemplo, mas temos quem vem à feira vai ver aí. Temos muita tecnologia, muitas novidades que têm facilitado a vida do homem do campo. Gente, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso terceiro e último bloco, nesta conversa aqui com Jorge Silva, engenheiro agrônomo, presidente licenciado do CREA, e Franco Fiorotti, diretor-presidente do Incapé. Voltamos já já. Muito bem, voltamos com o nosso terceiro e último bloco aqui direto do Parque de Exposições de Linhares, na Lidera Agrotech 2023. A Feira do Agronegócio que vai até este sábado, movimentando a nossa economia, a nossa cadeia produtiva, o agronegócio que é essa potência aqui no estado do Espírito Santo. E eu vou pedir a nossa produção aí para colocar as imagens, né, do que está acontecendo na feira, as novidades, os estandes que estão aqui expondo os mais diversos produtos. E a nossa produção, né, o pessoal aí do estúdio coloca para a gente no ar as imagens então do que está acontecendo aqui na Lidera Agrotech 2023. Se você ainda não veio, dá tempo de vir aqui para conferir. A gente está vendo aí a movimentação pelos estandes, né? Muita gente. Olha, nesta sexta-feira, um grande público compareceu aqui para prestigiar a feira, especialistas e o público em geral para conhecer os estandes e as novidades, né? Aquilo que está acontecendo no mercado em termos de tecnologia, desenvolvimento de novas tecnologias, de novidades que melhoram a vida do homem do campo. Essa é a estrutura. A Rede Sim está com estúdio, né, nesse pavilhão e transmite daqui
boa parte da programação do que acontece. A feira acontece desde amanhã até o início da noite, então vai durante todo esse sábado, você vai poder passear aqui pela feira e conhecer os espaços. Temos ali um espaço de alimentação, a praça de alimentação, né? E aí os estantes. As instituições bancárias estão aí oferecendo créditos aos produtores, são mais de 250 milhões de reais que deverão ser disponibilizados, né, aos produtores que queiram tomar empréstimo, né, para fazer um melhoramento aí nas suas propriedades. Agradeço aí a nossa produção. Voltamos aqui na conversa com Jorge Silva, presidente licenciado do Incapé, e Franco Fiorotti, diretor-presidente do Incapé. Falei presidente licenciado do CREA. CREA e Incapé. São instituições, cada uma com a sua atividade, mas estão sempre muito ligadas, né, Jorge? Sempre o CREA Espírito Santo, o Incapé, o IDAF, né? A Federação da Indústria, os nossos sindicatos patronais, os nossos sindicatos trabalhadores, hoje estamos trabalhando juntos para que a gente possa propiciar dias melhores, não só para o homem da cidade, mas também para o homem do campo. E através de tecnologia, através dessa integração, dessa responsabilidade com que a gente tem para o progresso da ciência e utilizando a ciência, utilizando tecnologia, a gente possa avançar. E estamos avançando, não é? Olha que feira linda, maravilhosa. Você, Cláudio, agora há pouco, a Rede Sim, né, mostrou a movimentação fantástica que nós estamos tendo aqui nessa feira, mostrando tecnologia, mostrando aumento de produção, produtividade, né, mostrando que essa integração e essa exposição, essas feiras, são de suma importância. E eu, quando fiquei à frente do CREA nesses 2 anos e meio, né, eu fiz de tudo, junto com os nossos colegas conselheiros, inspetores, servidores, de apoiar essas feiras. E nós, inclusive, antes de sair, né, Franco, deixamos aprovado o recurso para essa feira, para ajudar a feira. E nós precisamos, juntamente com outros, né, órgãos, né, público e privado, ajudar. Então eu quero cumprimentar todos os participantes dessa feira, patrocinadores, vocês especialistas da área falada, escrita e televisada, que levam conhecimento ao povo. E quero fazer um convite como uma pessoa que morou muitos anos em Linhares. Minha família é daqui, Cláudio. Meus filhos nasceram aqui, minha esposa é daqui, de Linhares, né? E há 47 anos cheguei em Linhares. Cheguei assim puxando a cachorrinha, viu? Como eles falam, né? Mas, graças a Deus, hoje a gente está muito feliz com as nossas ações, com os resultados que estão chegando ao produtor rural, à sociedade e aos nossos profissionais. Então eu quero cumprimentar aqui, né, o Incapé, né, como um órgão sério, um órgão de pesquisa que tem profissionais, né, altamente, né, qualificados, atuando e colaborando, não só na pesquisa, como extensão do nosso estado do Espírito Santo. Fica aqui meu abraço a todos os telespectadores e principalmente aos nossos colegas da Engenharia, Agronomia e Geociências e aos colegas homens do campo. Nossa família também é do campo. Está nos acompanhando aí. É isso aí. Franco, você já citou no início do programa as viagens que você tem feito, buscando novas experiências, trazendo novas ideias para cá. Aqui nesses últimos minutos do nosso programa, o que a gente pode esperar do Incapé nesses próximos meses e anos, né, em termos de projetos para o agricultor? Cláudio, né, o Incapé, como falamos no início, tem uma trajetória muito importante e relevante para a agricultura capixaba, em parceria com diversas instituições, né, contribuir de forma muito decisiva nesse avanço da agropecuária, né, com vários profissionais que por lá passaram, que ainda estão. E nós estamos trabalhando de forma muito intensa, muito responsável, de forma muito planejada, né, com a disposição do governador Casagrande, o vice Ferraz, o secretário Enio, né, no planejamento para que a gente possa dar novas entregas. Nesses últimos 4 meses, o que nós temos feito, que podemos já adiantar para a nossa sociedade de bons resultados que a gente espera muito em breve. Nos próximos 2 meses, acreditamos, até o final do ano, vamos iniciar a convocação de mais 100 novos profissionais do concurso público que já está homologado. Só estamos fazendo alguns ajustes internos, então muito em breve 100 novos profissionais vão adentrar ao Incapé com mais força de trabalho, os profissionais que ali já estão, tanto na pesquisa, na extensão,
técnicos de laboratório. Isso vai dar ainda mais capacidade de trabalho e de entrega para o nosso instituto, para a sociedade capixaba. Esse é um ponto importante. As 8 fazendas experimentais do Incapé no estado do Espírito Santo. Linhares tem uma delas aqui em Linhares, Soretama, Marilândia, Domingos Martins, Venda Nova, Cachoeiro. Já estamos, Jorge, também autorizado pelo governador, fazendo a viabilização para contratar profissionais auxiliar de campo para colaborar com os pesquisadores, com os técnicos nos nossos experimentos na pesquisa. Então, já está em curso esse processo de contratação, uma parceria que foi publicada, assinada com a Secretaria de Justiça para a mão de obra penitenciária, aproveitar esses detentos de forma criteriosa para envolvê-los num processo produtivo. Isso já ocorreu no passado, estamos retomando, isso vai nos dar cerca de 20% da capacidade necessária, o restante vamos complementar nessa contratação autorizada pelo governador. Então acreditamos que muito em breve nossas fazendas experimentais, além do trabalho que já está ocorrendo, fruto da vontade, do empenho dos nossos pesquisadores, vão ter mais condições de tocar essas pesquisas e de ampliar essas pesquisas de acordo com a necessidade do setor produtivo. Esse é um ponto muito importante, que também já está em curso. Por outro lado, já estamos viabilizando para fazer a construção ou reforma dos escritórios do Incapé nos municípios capixabas. Cada município tem o seu escritório do Incapé, alguns estão com condições estruturais muito aquém do que necessitaria, mas já estamos num projeto também do governo viabilizando terrenos. O DR já tem projeto pronto, Jorge, de modelos num conceito padrão Incapé e DAF, e vamos em breve ter novos escritórios com uma sede moderna também, para dar condições em cada município onde não tem, de ter essa condição de trabalho. Estamos fazendo outros arranjos internos, melhorando procedimentos, melhorando algumas bases técnicas, retomando equipes de trabalho, seja no café, na fruticultura, para potencializar essas parcerias com as instituições já citadas aqui, que também contribuem. Então, assim, estamos muito empenhados, muito motivados e acreditando muito que a gente vai poder potencializar toda essa capacidade de trabalho do Incapé para a nossa sociedade. Então, assim, podem contar, continuar contando com o nosso instituto, com a força de trabalho nesse novo arranjo que a gente acredita que pode dar resultados ainda mais positivos para a sociedade capixaba. Bacana, a gente tinha muita coisa para conversar ainda, mas o nosso tempo está terminando. Franco, quero te agradecer pela presença, pela gentileza, tá? Eu que agradeço, Cláudio, vocês, mais uma vez, a Rede Sim. É um prazer estar com vocês. Obrigado. Jorge, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Viu? Eu que agradeço você, toda a Rede Sim de televisão, né? A Rede Sim de comunicação, e dizer que é uma satisfação muito grande poder estar participando desse grande poder de informação, né, que são vocês, da mídia falada, escrita e televisada. Um abração, e eu levo aqui um abraço, né, e trago um abraço de todos os colegas profissionais de engenharia, agronomia e geociência, e quero dar os parabéns pelo excelente trabalho que vocês desempenham. E tem uma notícia muito boa, que nos próximos dias estamos contratando novos profissionais para o CREA. Abrimos, depois de 20 anos, tivemos concurso público. Nós iremos contratar de 51 pessoas até 250 pessoas nos próximos meses. E vamos ter, viu? Também estamos crescendo. Para os próximos anos, nós vamos ampliar mais 6 inspetorias e vamos ter escritório de representação do CREA em todos os municípios do estado do Espírito Santo. Bacana. Olha que bela notícia. Obrigado. Bela notícia, Jorge. Um abraço. Obrigado. Leva o nosso abraço à turma do CREA lá, à turma do Incapé, viu, Franco? Obrigado. Gente, nosso programa está terminando, tem reprise neste sábado pela manhã, domingo à tarde. E na segunda-feira você vai ter todo o resultado do que foi esta grande Lidera Agrotec, que já está um grande sucesso, né? Tivemos o sucesso da quinta, desta sexta e a feira que continua nesse sábado a partir das primeiras horas da manhã. Bom, fiquem todos aí na sintonia da sua TV Sim, esta é da Terra.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde.